Dissemos no vídeo anterior que juízes envolvidos aí com recuperações judiciais estão sendo alvo de investigações por parte do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público. Notícia foi veiculada no Estadão e eles dizem que dentre os juízes que estão sendo investigados está aí o juiz que cuida do processo das Americanas e também da Oi. Segundo o COAF, há movimentações, vamos dizer assim, que merecem atenção por parte dos escritórios que fazem a administração judicial dos processos, né? E que haveria indícios de, em alguns casos, esses escritórios terem, por conta de sociedade com parentes de juízes, né, que precisaria ser melhor analisado. O COAF chama a atenção desse aspecto, né, de sociedade de parentes de juízes com as empresas que cuidam da administração dos processos de recuperação judicial. E que tudo isso merece uma atenção especial, né? Os juízes negam que estejam fazendo alguma coisa de ilegal, os administradores também esses administradores judiciais citados pela matéria do Estadão também negam eventuais irregularidades. Tanto o juiz que cuida do caso da Americanas como o da Oi dizem que não fizeram nada de ilegal, né? Então, vale aí a máxima de que é preciso não pré-julgar ninguém, mas é preciso apurar tudo, né? Com máxima eficácia, celeridade e transparência. É o nosso entendimento. Você não deve condenar ninguém por antecedência, né? Isso é uma coisa surreal, você querer condenar alguém porque acha que alguém é mau caráter. Você não tem que achar nada. Cabe à justiça, cabe aos órgãos de controle fazer as devidas investigações, apresentar as provas, se houverem, e aí sim acontecer as devidas penalizações. Por hora, o que temos são investigações, as investigações são sempre bem-vindas para que tudo seja esclarecido, né? É o meu entendimento sempre, esse é o meu entendimento sempre. E acho que todo mundo deveria raciocinar dessa forma, para não ser leviano. Porque leviandade, para mim, tem muito a ver com índole ruim, com mau caratismo, entendeu? É assim que eu enxergo. Me permita expressar aqui com muita transparência a minha opinião. Muito bem. O que mais a gente poderia comentar nesse vídeo? Eu queria dizer que sobre o caso das Americanas ainda, né, que a gente falou já essa semana, me chamou a atenção um artigo que eu gostei. O Roberto Vinhais, ele é fundador da Next Step Investimentos. E ele escreveu um artigo dizendo: o esclarecimento dos fatos e a perspectiva histórica devem se sobrepor ao ruído de curto prazo do caso Americanas. Me chamou a atenção e eu quis ler e entender um pouco o ponto de vista dele. Ele foi fundador da gestora IP Capital Partners e da Next Step Investimentos. Ele acompanha de perto o caso das Americanas. Ele entende que o trio Jorge Paulo Lema, Alberto Sicupira e Marcel Teles, acionistas de referência das Americanas, receberam críticas que, no seu entender, foram precipitadas. Aí o repórter perguntou: no artigo o senhor diz que houve precipitação nas críticas aos acionistas de referência. Por quê? Essencialmente por dois motivos. O primeiro é que foram feitas sem fatos concretos que as suportassem. O segundo é que inferem numa responsabilidade indevida ao que seria o papel de investidores. A elaboração das demonstrações financeiras de uma companhia são atribuições, em primeiro lugar, da administração da empresa interna
e depois, por via de consequência, dos auditores que auditam as contas e os procedimentos da empresa. Por que o senhor não acredita que eles não foram responsáveis pelo problema? Na ausência de fatos, é preciso ter uma opinião baseada na história. O histórico dos três é de imensa geração de valor para a sociedade através de lucros que pagam impostos, geram empregos, inovação e oferta competitiva de produtos. É isso que caracteriza a vida deles. Além disso, são responsáveis e apoiadores de muitas ações na área de filantropia, extremamente relevantes, que produzem alto impacto social e são muito bem sucedidas. Por que os auditores têm responsabilidade no seu entender? Eu não disse que tenham sido responsáveis, mas que a auditoria deixou a desejar. E isso me parece ser uma questão de natureza sistêmica. Tenha ocorrido em nível global e de forma relevante. Temos casos aí da KPMG no mundo, da Deloitte, né, e da Price. Importante deixar claro que o meu questionamento não é em relação ao auditor das Americanas especificamente. O que acho importante ressaltar é que me parece haver uma questão entre a razão de ser da atividade, auditoria, e o histórico de resultados dessas auditorias. Parte relevante da missão de empreendedores e investidores é assumir riscos. A dos auditores é reduzir os riscos para os investidores. Quando alguma parte crítica do sistema falha com frequência e escala que comprometem a sua razão de ser, é importante refletir sobre quais seriam as causas destes problemas. Qual seria uma tentativa de solução, perguntou o repórter, para o caso Americanas? Me parece que uma situação clássica de excesso de concentração de poder houve ali. Nestes casos, o estabelecido como desejável é que haja uma regulamentação informada e independente. O senhor acha que esse fato pode afetar a reputação dos três? Acho que não. O esclarecimento dos fatos e a perspectiva histórica devem se sobrepor ao ruído inicial de curto prazo no caso Americanas. Qual o aprendizado? Que lição tirar disso tudo? Max Planck, introdutor dos conceitos da física quântica, disse uma frase que eu adoro: a ciência avança um funeral de cada vez. Acho que vale para a sociedade como um todo isso. O aprendizado, se é que se pode chamar assim, da sociedade com relação à sociedade e os mercados é lento. O caso está longe de ser inédito. Infelizmente, a lição é negativa, de que no Brasil os empresários bem-sucedidos são vistos como culpados a priori. Isso é o que mais me incomoda nessa questão toda. É um incentivo fortemente negativo com péssimas consequências para o país. O senhor julga eles infalíveis? Só não falha quem não faz, quem não corre riscos. No mundo dos negócios, a tomada de riscos é indissociável dos processos de empreendedorismo e de investimentos. É razoável esperar que na vida de investidores e empreendedores ocorram muitos erros. O importante é que os acertos sejam bem maiores que os erros. E não há como negar que é o caso dos três. Como vão lidar com o problema, no seu entender? De maneira madura e responsável, é o que eu esperaria deles. Antes de mais nada, aguardando a apuração dos fatos, como tem agido até aqui, a despeito das críticas e acusações públicas, feitas de forma, no meu entender, inaceitável. O senhor acredita que terá uma solução para o problema? Minha avó dizia: se não está solucionado, é porque ainda não acabou. A história mostra que provavelmente não será a solução que vai agradar a todos, mas é a natureza da maioria das questões e claramente o caso das empresas de capital aberto. O Brasil tem síndrome de vira-lata, no seu entender? Não. Acredito que um problema do Brasil seja a contradição de valores. Empresários de sucesso, fundamentais para um capitalismo bem-sucedido, muitas vezes são vistos, na melhor das hipóteses, como suspeitos. Os ídolos, geralmente aclamados, têm como principais atributos, aqui, características que pouco agregam para a sociedade no longo prazo. O exotismo parece ser mais valorizado que a geração de valor para a sociedade. Os ídolos refletem os valores de uma sociedade e guiam seu futuro. Acredito que o sucesso seja 10% inspiração e 90% execução. Quais são os modelos de empresários e de gestão?
Minha experiência de mais 40 anos como empresário e investidor é de que há muitos modelos bem-sucedidos. É uma questão de adequação dos modelos às características dos empreendedores, executivos e investidores. Todos têm em comum o caráter, a honestidade intelectual, o bom senso, o alinhamento de interesses e muito trabalho. É isso que os faz ter sucesso. Muito bem, é isso. Eu acho que a gente precisa ter calma, esperar os fatos se apresentarem, a gente vem argumentando sobre isso e o tempo nos dará as respostas às perguntas que ainda não foram respondidas. Este é o meu entendimento. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!